família, gente, quando a gente vai pensar no trabalho, e aí, né, bem de acordo com o que a Rilma trouxe também, ela tem que ser olhada na sua singularidade, na sua particularidade. Então, toda vez que a gente vai pensar numa intervenção com uma família, não adianta a gente pegar modelo pronto. Não vai funcionar. Se a gente pegar o modelo que a gente usou com a família X e usar com a família Y, vai dar errado. Por quê? Porque a família X tinha tais limitações e tais potencialidades. A família Y vem com as suas limitações e também com as suas potencialidades. Então, o que o técnico tem que fazer? Ele tem que olhar para essas potencialidades, ele tem que conhecer a história dessa família, né, para ele poder entender para que lado essa família pode caminhar, para ele poder, inclusive, perguntar para essa família o que essa família está disposta a fazer, o que ela acha que ela consegue fazer, para ele fazer esse papel aí de colaboração, né, que é bem o que a Rilma trouxe também. A gente precisa respeitar a diversidade de crença dessa família, né? Então, se a família vai no terreiro, se a família vai no culto da igreja quadrangular, se a família vai lá, a criança vai na missa todo domingo, a gente precisa manter isso, precisa respeitar isso, tanto no serviço de acolhimento, quanto na hora que vai acolher a família, né? Porque imagina, gente, eu já vi situação assim, de um educador falar para a criança que a religião espírita é coisa do demônio, né? E aí, quando a criança se encontra com a família, adivinha o que a criança conta para a família? Lógico, né? Ela vai contar à mãe, falaram que o lugar que a gente vai lá é coisa do demônio, né? E aí, como que essa família vai se sentir acolhida? Como que ela vai se sentir acolhida por esses profissionais se ela está sendo questionada a crença dela, né? Então, é importante a gente pensar isso. Respeito aos arranjos familiares. Às vezes é a avó que cuida assim, às vezes é a tia, às vezes é o padrasto, às vezes é o tio afetivo, né? É a tia afetiva, às vezes é o companheiro do companheiro que assume a criança, né? E a gente precisa respeitar esses arranjos, né? Não ficar só se atendo aos laços sanguíneos, porque muitas vezes você priva a criança de uma convivência em família, se atendo só à questão da consanguinidade e esquecendo da afetividade, que é o mais importante, né? Respeito à situação de dependência química. O que acontece, pelo menos lá na minha região, lá, com muita frequência. A maioria dos casos é decorrente de situação de dependência química, lógico, que é atribuído à negligência, às vezes a maus tratos, às vezes a violência, né? E aí, às vezes, há uma tendência de culpabilizar, de dizer, ele usa droga porque ele quer, não tem responsabilidade, não entende a dependência química como uma doença que precisa ser tratada, que precisa ser olhada, né? E aí, se não entende como doença, não vai tratar e a criança vai ficar no acolhimento, né? Respeito às diferenças culturais, né? Eu me lembro de uma história engraçada até, que é um cigano que foi acolhido, e eles queriam pôr chinelo no cigano todo dia, né? Na criança que era cigana. Mas eu não uso chinelo, eu andei descalça a minha vida toda. Não, aqui você vai colocar chinelo, né? Respeitar essas diferenças. De novo, a família vai chegar lá e vai ver o seu filho, que é cigano, com sapato, né? Vai falar, mas o que está acontecendo? Né? Então, a gente precisa mediar isso. É lógico que a gente não vai permitir violação de direito, porque a cultura pensa de uma outra forma. Mas a gente precisa equilibrar também, para não impor também só a nossa forma de pensar e enxergar, né? Respeito às limitações e às impossibilidades da família, né? Então, a gente vai olhar para a família, a gente tem que respeitar, inclusive, aquilo que ela não deu conta de fazer. A gente não sabe por quê. A gente não sabe como é que foram as gerações anteriores, né? Como é que foi a criação daquele pai? Como é que ele foi educado? Qual é a referência que ele tem de função materna e paterna? Se ele tem referenciais diferentes dos que a gente acredita que sejam necessários para cuidar de uma criança, isso vai ter que ser trabalhado, porque ele não vai mudar a opinião dele da noite para o dia, a crença dele da noite para o dia, né? Pode passar. Aí, gente, vem uma conversa inicial com a família, né? Essa conversa inicial, a gente tem a prática lá de ela ser registrada. Então, é feita uma reunião, a família é chamada e é registrada uma ata. E a família assina tudo o que foi falado ali. Por quê? Porque isso já começa a fazer a família se implicar naquele processo. Começa a mostrar para a família que ela não vai receber algo pronto, que ela vai participar da construção de algo, né? E aí a gente vai fazer, então, uma apresentação inicial do que está acontecendo. A sua criança, o seu filho foi acolhido aqui, e a partir disso vai ser feito um trabalho. A gente vai apresentar o serviço de acolhimento. Eu gosto, quando possível, de apresentar a casa, mostrar para a família, olha, seu filho mora aqui, ele dorme nesse quarto, ele come nessa cozinha,
ele vai para tal escola, às vezes se precisa mudar de escola, a gente vai falar disso mais para frente, né? Para que a família sinta segurança, né? Por mais que tenha havido a violação de direito, há vínculo. Se a família está ali, tem vínculo. E ela se preocupa, ela quer saber onde o filho está. E às vezes, gente, não é incomum a gente ver, principalmente os educadores, né? E às vezes alguns técnicos, questionando, mas por que a família tem que saber disso? Ela não cuidou? Né? E não é por aí. Se a gente quer dar referência de cuidado para a família, a gente precisa cuidar da família. A gente precisa primeiro demonstrar para a família o que é cuidado, demonstrar para a família onde é que a criança está, como a criança está, o que está sendo pensado para a criança, né? Para que a família comece a entender que ela é a referência da criança, que a gente não tomou a referência dela. Porque muitas vezes o serviço de acolhimento ele toma a criança para si. Né? E a família fica sem espaço para as decisões, sem espaço para pensar no seu filho.